Olá, pessoal! Vamos resolver a questão 6 da prova do nível 3 da segunda fase do OBMAP 2023. Pedro deseja pintar quadradinhos de tabuleiros de modo que a quantidade de quadradinhos pintados em qualquer subtabuleiro 3x3 seja sempre um número ímpar. Veja um exemplo em um tabuleiro 4x4 na figura ao lado. Então temos aqui o exemplo que foi dado como para a gente analisar o enunciado. Veja aqui, nesse tabuleiro aqui, nós temos 4 tabuleiros 3x3. Este primeiro aqui em vermelho, este outro tabuleiro 3x3 aqui em verde, este tabuleiro 3x3 aqui em azul e, finalmente, este outro tabuleiro 3x3 aqui. Observe que em cada um a quantidade de quadradinhos que estão em preto é ímpar. No vermelho temos 1, 2, 3 ímpares. No subquadradinho aqui azul temos também 3 ímpares. No verde nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pretos e nesse outro aqui nós temos também 5 quadradinhos pretos. Ou seja, em cada subtabuleiro 3x3, exatamente um número ímpar de quadradinhos é da cor preta. Com base nesse raciocínio, vamos ao item A. Pedro já pintou as duas primeiras linhas de um tabuleiro 3x4. Indique as 4 maneiras diferentes de completar a pintura desse tabuleiro pintando somente casas da última linha. Vejamos, nesse tabuleiro 3x4, nós vamos ter 2 subtabuleiros 3x3. Esse primeiro aqui, que está sendo destacado em vermelho, e esse segundo aqui, que está sendo destacado em verde. Observe que as duas primeiras linhas já estão pintadas. Então, nesse quadrado aqui que está em vermelho, nós já temos 1, 2, 3, 4 que estão pintados de preto. E no subquadrado, que é no subtabuleiro verde, nós temos já 3 pintados de preto. Precisamos pintar esses aqui de baixo, de modo que o número de casas pintadas de preto na parte vermelha permaneça ímpar e na de verde também. Só que na de preto eu tenho um número par aqui, 4. Para continuar o número ímpar, então eu tenho que somar o número ímpar no 4. Ou eu somo 1, porque 4 mais 1 é 5, ou eu somo 3, porque 4 mais 3 é 7, que também é ímpar. Então aqui eu tenho 3 escolhas possíveis, só que eu tenho que escolher ou 1 ou 3 para ser preto. Ou todo mundo é preto, ou só um é preto e os outros são brancos. E aqui, como eu tenho 3 pretos, o que acontece? Eu tenho essas 3 escolhas. Como eu tenho já 3, eu tenho que escolher uma quantidade ímpar para continuar com o número ímpar de quadrados. Então eu posso escolher um número par, ou 0 ou 2, porque se nem todos forem brancos, são exatamente 3 quadradinhos pretos, e se 2 forem brancos, eu vou ter 5 quadradinhos pretos. Então vamos começar selecionando os quadradinhos que eu vou pintar na parte vermelha. Se eu pintar um quadradinho, eu posso começar pintando esse aqui. Pintar esse quadrado aqui e pronto, eu pintei esse aqui e os outros 3 eu vou deixar em branco. Porque o que vai acontecer? Nessa situação aqui eu vou ficar com 3 quadrados pretos nesse primeiro subtabuleiro e aqui eu vou ficar com 5 quadrados pretos. Legal, é uma das opções. Agora, eu posso deixar esse aqui pintado de preto e o que acontece? Ou eu pinto 1 ou pinto 3. Bom, se eu não quiser pintar apenas um, eu tenho que pintar todo mundo aqui. E aí, nesse segundo subtabuleiro, no tabuleiro verde, ou eu pinto 0 ou pinto 2. Mas aqui eu já pintei os 2, então eu não posso pintar mais ninguém. Ou seja, outra possibilidade é essa, eu pinto esses 3 primeiros. Esta análise ocorre se eu pintar esse quadradinho aqui. Agora, e se eu não pintar ele ficar de branco? Se ele ficar de branco, aqui eu estou colocando 1. Se eu colocar, ao invés de colocar 1 aqui e deixar ele branco, eu posso colocar um tabuleiro pintado aqui. Posso pintar este. Se eu pintar esse, eu não posso pintar mais nenhum aqui, porque eu já vou ter 5 quadradinhos pretos. Então, nesse subtabuleiro verde, que são esses 3 aqui, o que vai acontecer? Vou ter 4, vou ter de pintar pelo menos mais um. Mas não pode ser esse quadradinho aqui, porque esse quadradinho faz parte do subtabuleiro que a gente denominou de vermelho. Logo, esse aqui tem que ser branco e esse outro aqui tem que ser pintado também. Nesta situação aqui,
De novo, nós vamos ter 5 pintados no tabuleiro verde e na parte subtabuleiro vermelho também 5 satisfaz as condições do enunciado. E o que acontece agora? Se eu mantenho esse aqui branco, e ao invés de eu pintar este aqui, eu pinto este do canto aqui, se eu pintar este do canto aqui, o que vai acontecer? A situação vai ser exatamente a mesma. Eu vou ter aqui 5 quadradinhos pintados aqui, e desse lado aqui eu vou ter 4. Eu vou ter de pintar mais um aqui para complementar as situações, porque eu tenho que pintar aqui ou 0 ou 2. Então, a outra situação é, eu pinto esse quadradinho aqui, e esses dois aqui eu também pinto. No total, estas são as 4 maneiras. Inclusive, podemos representá-las desta forma aqui. E uma coisa importante é observar aqui, esta escolha dessas duas cores aqui, ela garante a unicidade da escolha dos demais. Veja aqui, quando eu escolho aqui essas duas cores, como eu tenho subtabuleiros 3x3, e aqui eu sei que eu só posso ter 1 ou 3, se é que eu tiver pintado um, eu já sei que eu não posso pintar este. Se eu tiver pintado os dois, como aconteceu aqui, eu tenho que pintar todo mundo. Ou seja, uma vez que eu escolhi quem eu vou pintar aqui, a cor que eu vou pintar aqui, a cor que eu vou pintar aqui, eu posso escolher qualquer cor para pintar esses dois. Como cada subtabuleiro 3x3 tem que ter um número ímpar de quadrados pretos, então o resto está determinado. Não importa se eu quem eu coloque aqui, depois esses daqui só vão ter uma possibilidade. Com esse raciocínio em mente, vamos para os próximos itens. Item B. De quantas maneiras ele pode pintar um tabuleiro 3x4? Nós já vimos, então, pelos itens anteriores, que se eu tenho um tabuleiro, no início, as duas primeiras linhas, eu não tenho nenhum controle sobre elas. Eu posso pintar de qualquer jeito. Então, o que acontece? Eu tenho duas possibilidades para pintar cada quadradinho. Cada quadradinho pode ser o branco ou preto. Logo, eu vou ter, para esse quadradinho aqui, 2 opções. Para esse outro aqui, eu também vou ter 2. E assim por diante. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? Aqui, nessas duas primeiras linhas, 8 vezes. Isso vai dar um total de 2 elevado à oitava possibilidades. E a gente observou que, uma vez que eu escolhi as cores para esses dois quadradinhos aqui, essas duas cores aqui vão estar pré-determinadas. Inclusive é por isso que, naquela configuração específica dada no item A, eu vou ter exatamente 4 opções, de 4 maneiras, porque são 2 maneiras de preencher esse aqui, branco ou preto, e 2 maneiras de preencher esse aqui, branco ou preto. O total de possibilidades, então, é 2 elevado à oitava, vezes essas duas possibilidades aqui para cada um, que é 2 ao quadrado. Aqui eu faço a multiplicação, então eu somo as potências, 8 mais 2, 10. Isso corresponde a 2 elevado à décima, que são 1024 maneiras de preencher um tabuleiro 3x4. Item C. De quantas maneiras ele pode pintar um tabuleiro 4x4? Novamente, vamos adotar a estratégia feita nos itens anteriores. O que a gente concluiu? Que, a partir do momento que eu escolho as 8 cores das duas primeiras linhas que a gente fez aqui, a gente pode escolher de qualquer jeito, você escolhe sua configuração favorita aqui. Esse pedaço aqui de cima, eu vou ter no total 2 elevado à oitava possibilidades, que a gente já fez. O que acontece nessa terceira linha? Como eu tenho esse subtabuleiro 3x3, se eu determino a cor desse quadradinho aqui e a cor desse quadradinho aqui, esses outros dois, como eu vou ter vários subtabuleiros 3x3 aqui, né, eu vou ter esse outro aqui, também já vai estar determinado. Logo, eu vou ter quantas possibilidades de escolha nessa linha aqui? 2 vezes 2, 4. Então aqui eu vou ter 2 vezes 2, 2 ao quadrado possibilidades. E a mesma história, veja que eu posso adotar para a próxima linha aqui. Porque se eu já fixo essas 3 linhas aqui, o que vai acontecer? Os subtabuleiros 3x3 que estão relacionados a essa linha vão ser quais? Vão ser este aqui e vão ser este aqui. E para determinar esses dois subtabuleiros aqui, eu só preciso dessas duas linhas aqui. E aí essas duas linhas aqui de cima, eu escolho com base no que eu já fiz o cálculo lá de cima, e aí novamente, eu determino as cores desse quadradinho aqui, desse quadradinho aqui, as cores desses dois já estão determinadas. Então eu vou ter aqui também 2 vezes 2, 4 possibilidades. Multiplicando tudo isso aqui, então vai ficar
2 elevado à oitava vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Isso equivale a fazer 8 mais 2 mais 2, 12, 2 elevado a 12. 2 elevado a 12 corresponde a 4.096. Logo, há 4.096 maneiras de pintar o tabuleiro 4x4. Item D. De quantas maneiras ele pode pintar um tabuleiro 2023 por 2023? Bom, claro que uma questão de Olimpíada tinha que ter o número 2023 envolvido, né? Mas a questão vai ser simples, porque a gente vai adotar o mesmo raciocínio dos itens anteriores, a mesma história, só que agora o tabuleiro ficou grande para dedéu. O que a gente vai fazer? A gente fez o seguinte, sempre selecionamos as duas primeiras linhas, a gente escolheu do jeito que a gente quis, em todos os outros itens, não é? Então aqui eu vou também escolher as configurações para as duas primeiras linhas do jeito que eu quiser. Só que eu vou ter muitas linhas agora, né? Eu vou ter aqui um total de 2023 opções, 2023 aqui vezes 2. Então eu vou ter duas, eu posso pintar de preto ou de branco, elevado a quanto? Elevado a 2023, que é o total aqui de colunas, vezes 2, que é o total de linhas aqui, que eu posso escolher livremente. Isso aqui dá 2 elevado a 4.046. Já deu um número um pouquinho maior que os anteriores, né? Agora o que eu vou fazer? O que a gente fez na terceira linha aqui? Ah, a gente pegou o quê? Pegou as duas primeiras aqui, avaliou se podia ser preto ou branco, escolheu do jeito que a gente quis, e a gente percebeu que a gente escolheu as duas primeiras linhas, como esses três primeiros aqui, obrigatoriamente, esse subtabuleiro 3x3 precisa ter um número ímpar, escolhi esses dois aqui, esse aqui dá determinado. Se o número de quadradinhos que eu pintei aqui foi par, eu pinto ele também de preto. Se for ímpar, eu deixo quieto, deixo ele branco. Aí eu escolhi esses três, ótimo, vou para o próximo subtabuleiro. Fui para esse subtabuleiro aqui, de novo, esses dois eu já pintei, esse aqui já está pré-determinado. O que isso quer dizer? Que tem 2023 quadradinhos aqui. Mas se eu determinar esses dois daqui, a cor desses dois, acabou, eu já determinei a cor de todos os outros, porque elas estão subordinadas ao que foi definido nas duas primeiras linhas. Então, nessa terceira linha aqui, eu vou ter quantas possibilidades de preenchimento? 2 ao quadrado, que eu posso pintar esse de preto e branco e esse de preto e branco. Como a gente fez no item C, o que a gente fez para a quarta linha? A mesma história. A gente observou que se eu determinar esses dois primeiros quadradinhos aqui, o resto está determinado. Então aqui vai ficar também 2 ao quadrado. Vou repetir isso até o fim do tabuleiro. Só que esse tabuleiro é bem grande, ele é 2023 por 2023. Quantas linhas que eu vou repetir esse raciocínio aqui? Ora, se as duas primeiras linhas elas estão fixadas, são livres, eu tenho 2.023 linhas aqui, aqui eu tenho duas, para 2023 sobrou 2021, não é? Porque esse tabuleiro é 2023 por 2023. Logo, eu vou ter 2 ao quadrado possibilidades para cada linha, isso aqui 2.021 vezes. Logo, o total de possibilidades vai ser esse valor que eu fiz nas duas primeiras linhas, que é 2 elevado a 4.046, vezes 2 elevado ao quadrado, tudo isso vezes 2021 aqui, 2 vezes 2021. No total, então, nós teremos 2 elevado a 4.046 mais 4.042, que resulta em 2 elevado a 8.088. Portanto, o total de maneiras de pintar o tabuleiro 2023 por 2023 é 2 elevado a 8.088. E isto finaliza esta questão. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e assistir aos demais vídeos com soluções do OBMEP 2023. Até a próxima e bons estudos!